sem aceitar ser menos do que a Constituição impõe. Um servidor da causa pública, que o mesmo é dizer um servidor desta pátria de quase 9 séculos. Pátria que nos interpela a cada passo, exigindo muito mais e muito melhor. Mas a resposta vem de um dos nossos maiores, Miguel Torga, que escreveu em 1987, vai para 30 anos. O difícil para cada português não é sê-lo, é compreender-se. Nunca soubemos olhar-nos a frio no espelho da vida. A paixão toda-nos à vista. Daí a espécie de obscura inocência com que atuamos na história. A poder e a valer, nem sempre temos consciência do que podemos e valemos. Hipertrofiamos, provincianamente, as capacidades alheias e minimizamos, maceradamente, as nossas. Sem nos lembrarmos sequer que uma criatura só não presta quando deixou de ser inquieta. E nós somos a própria inquietação encarnada. Foi ela que nos fez transpor todos os limites espaciais e conhecer todas as longitudes humanas. Não somos um povo morto, nem sequer esgotado. Temos ainda um grande papel a desempenhar no seio das nações, como a mais ecuménica de todas. O mundo não precisa hoje da nossa insuficiente técnica, nem da nossa precária indústria, nem das nossas escassas matérias-primas. Necessita da nossa cultura e da nossa vocação para o abraçar cordialmente, como se ele fosse o património natural de todos os homens. Pode soar a muito distante este retrato de Miguel Torga, quando se multiplicam hoje, na ciência, na técnica, na criação da riqueza, tantos exemplos da inventiva portuguesa, entre nós ou nos confins do universo. E, no entanto, Torga viu o essencial. O essencial é que continuamos a minimizar o que valemos. E, no entanto, valemos muito mais do que por vezes pensamos ou dizemos. O essencial é que o nosso gênio, o que nos distingue dos demais, é a indomável inquietação criadora que presida a nossa vocação ecuménica, abraçando o mundo todo. Ela nos fez como somos, grandes no passado, grandes no futuro. Por isso, aqui estamos. Por isso, aqui estou, pelo Portugal de sempre. E termina este discurso, curiosamente, Paulo Portas, pelo menos é quase um dos primeiros a levantar-se na sala. Paulo Portas, que teve um passado muito tormentoso com Marcelo Rebelo de Sousa, mas que depois apoiou de forma muito clara a sua candidatura à presidência, e é curiosamente talvez o primeiro homem a levantar-se aqui na sala, uma sala que neste momento aplaude em pé, com exceção das bancadas do PCP e do Bloco de Esquerda. Não faz sentido do ponto de vista destes dois partidos, consideram que é um presidente de direita e, portanto, não o entendem como o presidente de todos os portugueses. A restante sala, nomeadamente a bancada do PS, de pé, a aplaudir este discurso, que é um discurso com um toque claramente social-democrata, sem dúvida, muito afirmado.
afirmou de forma, se pode dizer, original, presidente de todos os portugueses, nomeando cada um desses portugueses que entende merecedores de atenção e que vão desde os mais desfavorecidos até aos empresários. Um presidente que quer finanças sãs, mas que sublinhou claramente que se forem desacompanhadas de crescimento e emprego, podem significar empobrecimento. E que sublinhou também que urge criar convergências, redescobrir diálogos, refazer entendimentos. Marcelo Rebelo de Sousa, que está agora a sair da sala que o cortejo, a dizer que nos esperam 5 anos de busca de unidade, de pacificação, de justiça social e de viabilidade financeira. Ou seja, um presidente que entende que, sem dúvida, as finanças sãs são importantes, mas que é muito mais importante, pelo menos ficou um pouco claro disso, que a pobreza diminua, que não haja 2 milhões de pobres em Portugal, nem 500 mil em risco de pobreza. É um Marcelo Rebelo de Sousa que se apresenta como um homem, como ele próprio disse, à esquerda da direita. Este discurso mostra isso ao longo destes minutos em que fez um discurso aplaudido pelo PS em vários momentos e também, obviamente, pelo PSD e pelo CDS. Agora ali cumprimentos nos Passos Perdidos. Não sei se temos aí reportagem, temos com certeza. E penso que Cavaco Silva já a despedir-se. Será isso? Então, aqui Cavaco Silva a despedir-se precisamente do Primeiro-Ministro, de António Costa. Um abraço, então, aqui a despedir-se destas figuras nos Passos Perdidos, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa cumprimenta Maria Cavaco Silva, Eduardo Ferro Rodrigues. Temos então aqui um compasso de espera antes de se dirigirem ao Salão Nobre, onde será então a sessão de cumprimentos. Marcelo Rebelo de Sousa então aqui a falar com Cavaco Silva e Maria Cavaco Silva. António Costa também então a seguir este cortejo que sai da sala das sessões, onde num longo discurso Marcelo Rebelo de Sousa então prometeu fazer cumprir a Constituição, prometeu solidariedade institucional, falou bastante das desigualdades sociais, do chocante 1,5 milhão em risco de pobreza, apelou a mais justiça social. De resto, disse mesmo que o poder económico deve submeter-se ao poder político e não o contrário. Foi, de resto, um discurso, eu diria, bastante apaziguador. De resto, Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que nos esperam precisamente 5 anos de pacificação, reforço de coesão social. É preciso cicatrizar feridas, disse aqui Marcelo Rebelo de Sousa. Falava da fragilização do tecido social nos últimos anos, a perda de consensos políticos. Marcelo que promete então recuperar esses consensos políticos e diz mesmo é o presidente de todos, sem exceção. Não fará nada mais que aquilo que a Constituição permitir, não aceitará nada menos do que aquilo que a Constituição impõe. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, já Presidente da República empossado, volta aqui ao Salão Nobre, acompanhado do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Neste momento estão a posar para algumas fotografias, não me é permitido mostrar o aparato mediático, mas é muito entre jornalistas nacionais e internacionais, até porque estão cá na Assembleia da República não só os reis de Espanha, mas também um antigo Presidente brasileiro e uma delegação de Moçambique. Neste momento, António Costa entra no Salão Nobre para tomar o seu lugar, para fazer um primeiro cumprimento a Marcelo Rebelo de Sousa, já depois de empossado, e felicitá-lo assim mesmo. Começam agora as individualidades a prestar cumprimentos. Agora o Presidente do Tribunal Constitucional, Joaquim Sousa Ribeiro, a cumprimentar Marcelo Rebelo de Sousa. Também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a dar um abraço apertado a Marcelo Rebelo de Sousa, a esposa do Presidente da Assembleia da República, e agora o rei Filipe VI de Espanha, que, como eu dizia ainda há pouco, há uma primeira indicação de que a primeira visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa poderá ser precisamente a Madrid. Um aperto de mão convicto e muitos sorrisos
agora o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, que já está cá em Portugal desde ontem à noite. Aliás, a última noite de Marcelo Rebelo de Sousa, antes da posse, foi passada precisamente num jantar com a delegação de Moçambique. Fez saber também que noite fora faria um passeio pela zona do Chiado em Lisboa, e agora um cumprimento também ao antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, e à sua esposa Maria José Rita. Marcelo Rebelo de Sousa, que no seu discurso fez também uma conjugação, não falou só de futuro, falou também do passado, fez uma saudação aos Presidentes da República e uma saudação específica, claro está, a Aníbal Cavaco Silva, que o deixou de ser, recordou os seus legados e prestou-lhe essa homenagem. Esta fila de cumprimentos é longa. Eu permito-me recordar um episódio de há 5 anos, precisamente, um episódio curioso. Já muito se falou esta manhã, por nós que estamos aqui a fazer a reportagem, do cumprimento à risca do protocolo, que é seguido ao minuto, que pode falhar por antecipação, mas nunca por mais tardio. Ora, há 5 anos, precisamente, houve uma falha neste momento, depois do discurso da tomada de posse do segundo mandato de Cavaco Silva. O Primeiro-Ministro, que manda o protocolo, deve ser o primeiro a entrar aqui no Salão Nobre para cumprimentar o Presidente da República. À época era José Sócrates, o Primeiro-Ministro, e era também Cavaco Silva, o Presidente da República. Ora, isso não aconteceu. O Primeiro-Ministro da época atrasou-se e o primeiro a ser cumprimentado foi o Presidente do Tribunal Constitucional da altura. Foi uma falha de protocolo que deu muito que falar, Anabela. Exatamente, é um dos episódios dos anos mais recentes e, de facto, esta cerimónia tem novidades. Agora, um cumprimento à Assunção Esteves, à antiga Presidente da Assembleia, aliás, 2 ex-presidentes da Assembleia da República, Jaime Gama, aliás, de quem se falou como possível candidato nas eleições que ocorreram em janeiro, nunca chegou a apresentar-se. Claramente, Jaime Gama encerrou a sua vida política e agora é apenas comentador e deixou então de ser candidato a qualquer outro cargo político. Neste momento, talvez então tempo para um balanço e um primeiro comentário sobre os discursos que acabámos de ouvir. Isso, enquanto a Anabela decorre esta sessão de cumprimentos, para isso temos em estúdio Luís Delgado, comentador SIC. Bom dia. Luís, bem-vindo. Bom, olhando para este discurso, foi um bom discurso. O novo Presidente da República toca no que realmente é essencial? Toca em tudo. Eu acho que foi um ótimo discurso. Foi um discurso, por um lado, um discurso relativamente curto, não como temos assistido a outros Presidentes da República, que estamos normalmente 1 hora a ouvi-los percorrer várias coisas. Foi um discurso curto, foi um discurso muito apelativo, muito positivo, muito ecuménico, como ele gosta de ser, no sentido de apelo a todos, mas também muito direto naquilo que acha que deve fazer, ou que deve ser o seu papel nos próximos 5 anos, particularmente quando diz os meus poderes estão dentro da Constituição e não serão nem mais nem menos do que esses poderes, e esses vou cumpri-los e vou respeitá-los. E essa questão de cicatrizar as feridas e de procurar construir consensos é de facto um dos grandes desafios do Presidente. É mais, sempre foi, já era da campanha, já vinha dentro da campanha, sempre foi a sua frase-chave, e chamou muita atenção para isso, para a necessidade urgente da subordinação do poder económico ao poder político, não nos esquecermos daqueles que são mais carenciados, a necessidade de resolver todas essas questões e depois fazer um apelo. E vou nesta altura pedir-te, Luís, para fazermos uma brevíssima pausa na nossa conversa, até porque nesta altura está a falar o Primeiro-Ministro. Bem feito. O António Costa então aqui a dizer que foi um discurso onde todos devem reconhecer-se, a elogiar o discurso do novo Presidente da República. De resto, aguardamos então aqui nos espaços perdidos mais reações a este discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Então, o elogio não surpreende, não o ouvimos, vamos ter a oportunidade durante o dia de ouvir as primeiras palavras de António Costa. De qualquer modo, de sublinhar que logo o Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, socialista, obviamente, e eleito por esta nova maioria de esquerda, a saudar de forma muito calorosa, muito e até politicamente significativa, o novo Presidente da Assembleia da República, dizendo que pode ser, tendo em atenção as circunstâncias do país, o
certo. Ia dizer também, no caso, referindo-se ao presidente que deixa de ser, Cavaco Silva, dizendo então que foi um grande protagonista político por toda a carreira e por tudo aquilo que deu ao país. Aliás, isso criou algum sururu aqui na sala e não houve palmas muito entusiásticas, muito menos à esquerda, muito menos até no PS. Voltava eu a dizer que Ferro